Boa noite a todos, que a maravilhosa graça do nosso bom Deus esteja com cada um. A nossa saudação não somente aos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba, mas também a todos aqueles que nos assistem, que irão assistir a esse vídeo deste culto que prestamos ao nosso Deus. E nós vamos iniciar fazendo a leitura no Salmo de número 33, o versículo 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja Deus pela Sagrada Escritura que traz essa afirmação de que a nação que Deus escolheu para ser sua, ela é feliz. Amanhã, segunda-feira, nós iremos comemorar o dia da nossa nação brasileira. E nós iniciamos este culto fazendo menção a essa nação superior, que é a nação cujo a escolha de Deus para que pessoas de todas as nações fizessem parte e usufruem dessa felicidade que advém de Deus, independente da circunstância. Iniciamos este culto próximo da celebração da independência do nosso Brasil, orando pelo nosso Brasil, mas cientes de que fazemos parte de uma nação superior à nação que Deus escolheu para ser dele. Nós entoaremos o hino de número 379, que é uma oração pela nação, pelo Brasil, mas é também essa declaração de que Deus salva e a salvação vem por intermédio da ação divina. Oramos pelos governos, oramos pelas ações em nosso país, mas sabemos que a salvação, ela provém de Deus. Entoemos esse hino de número 379 como adoração a Deus e clamor pela nossa pátria. Em seguida, após o hino, nós teremos uma oração feita pela nossa irmã Ana e a equipe musical já seguirá nos conduzindo com cânticos de louvor e adoração. Minha pátria varonil.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te consagramos este culto e te pedimos que o Senhor aceite todo louvor que é devido ao teu nome, que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade por nós e por todo o seu povo espalhado pela terra. Pedimos que o Senhor seja com o nosso país, com a nossa pátria, que não nos abandone em nenhum só momento, guie a todos que nos lideram e que a sua vontade seja feita todos os dias em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, te pedimos proteção, saúde para nossas famílias e te pedimos que esteja conosco nessa semana que se inicia. Em nome do Senhor Jesus que oramos a Ti. Amém. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu o amo, o adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oh, 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 Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu o amo, o adoro, diante dele me prostro. E eu canto ao Rei que é digno. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, Me mais prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo
Amém. Louvado seja o nosso Deus, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Passemos agora ao momento de meditação na palavra do Senhor, e hoje faremos no Salmo de número 46, um salmo que também aponta para o cuidado de Deus em relação aos seus, em relação à nação escolhida. Diz assim a Sagrada Escritura, Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Inspirado nessa expressão refúgio e fortaleza, Lutero escreveu o hino Castelo Forte, e escreveu a partir dessa segurança percebida na leitura desse salmo, que é dado àquele que busca em Deus esse refúgio, essa segurança, essa fortaleza. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá, e ele foi escrito logo após um grande livramento, ou durante um grande livramento que Deus deu ao povo de Israel. Esse salmo ele tem 3 partes, e as 3 partes são divididas, iniciadas com essa expressão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, como um cântico que retoma
o coro, todas as estrofes começando com esse coro, com essa expressão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A primeira parte dos versículos de 1 a 3 apresenta que Deus é o nosso refúgio, mostrando quem Ele é, apontando para o caráter, a identidade de Deus. A segunda parte dos versículos de 4 a 7, falando a respeito de um local, uma referência de um local. E encerra-se com os versículos 8 a 11, apresentando os feitos poderosos de Deus, quem Deus é, um local e os seus atos. Começando então pela primeira parte dos versículos de 1 a 3, que inicia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é apresentado aqui como uma cidade que oferece refúgio, uma cidade fortificada que oferece refúgio para aqueles que estão fugindo de uma guerra. Esse era o entendimento das cidades fortificadas que tinham um muro em torno, aqueles que estavam se refugiando de uma guerra. Ao entrar no muro, nos portões, se sentia seguro dentro da cidade. Aqui não é apresentado apenas nesse conceito de cidade fortificada, mas há alguns elementos a mais. Aqui é apresentado alguns elementos naturais. Deus é o refúgio e fortaleza também contra a terra se transtornando. A terra se transtornando dá a ideia de um grande terremoto. E a consequência desse grande terremoto são os montes se abalando. E os versículos de 1 a 3 apresenta isso: a terra se transtornando e os montes se abalando e sendo lançado no meio dos mares. E aí então, como consequência, águas tumultuando, dando a ideia de um maremoto, dando a ideia de um tsunami. Aqui é apresentado então um cenário que ultrapassa o medo da guerra. Se a cidade fortificada poderia proteger alguém fugindo da guerra, dificilmente a cidade fortificada conseguiria se manter diante dessas ações de abalos sísmicos, abalos da natureza. A terra, o lugar onde pisa, estaria transtornada, os montes se abalando e as águas tumultuando. Então nós temos aqui um cenário onde a cidade fortificada não poderia dar a segurança, mas sendo Deus o refúgio, a fortaleza, não há temor nem diante dessas circunstâncias. Então não há guerra e nem grandes situações naturais, fenômenos naturais que possam abalar a segurança daquele que deposita em Deus a sua fé, a sua esperança. Grandes adversidades sobrevêm em nosso viver. Vivenciamos ao longo da nossa vida adversidades particulares e agora estamos vivenciando essa adversidade geral em todas as nações. E essa adversidade tem gerado essa sensação como que se fosse uma guerra. De fato, há ações
como se estivéssemos nos preparando para a guerra. O orçamento é de guerra. Todas as preparações, as ações de contingência é para uma guerra, ou ainda para algo maior, um fenômeno natural, e de fato um vírus, é questão biológica, que afeta certamente a segurança, a sensação, a esperança de muitos, mas aqueles que são da fé são desafiados, são convidados a perceber que nada abala, sendo Deus a fortaleza e o refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Essa confiança em Deus é apresentado a partir de um local, e aí então nós entramos na segunda parte, versículos de 4 a 7. É a partir de um local, e é apresentado aqui uma cidade, a cidade da morada do Altíssimo. Ainda uma referência de quem Deus é o Altíssimo, está sobre todos, mas agora apontando para a cidade de Deus, e essa é uma menção a Jerusalém. A cidade de Deus é Jerusalém, é ali que está o templo, é ali que está a arca, é ali que se é realizado o serviço sacerdotal, é para lá que o povo se dirigia para adorar a Deus. Então a cidade de Deus é Jerusalém. Porém, no versículo 4, nós temos aqui uma informação que diverge de Jerusalém, dizendo que há um rio. Em Jerusalém não tinha rio correndo no meio dela. Aqui então, os salmistas que compuseram esse hino, essa poesia, inspirados por Deus, fazem uma junção da Jerusalém, que eles tinham como referência da cidade santa, a presença de Deus, e também do jardim do Éden, onde se tinha a presença de Deus também de forma especial. Na virada do dia ia conversar com Adão, com Eva, e ali sim tinha um rio que passava pelo meio e que ali então transmitia para todo o jardim a presença de Deus, o sustento de Deus. A ideia aqui era que desde o Éden até aquele momento a presença de Deus estava com o povo. E nós podemos dizer também, desde o Éden, passando pelo povo de Israel e chegando à igreja no Novo Testamento, que é a continuidade da obra de Deus, nós temos a presença de Deus. E ainda com um elemento especial, como anunciado pelos profetas e de modo especial pelo profeta Isaías, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus esteve conosco, presente na humanidade, o próprio Deus. E Jesus, quando depois de morto na cruz, depois de ressurreto, antes de ser assunto aos céus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz que estaria com os seus até a consumação dos séculos. A fonte da confiança em Deus é a presença do próprio Deus, a presença do Emanuel, de Jesus com os seus até a consumação dos séculos. Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, socorro presente, Deus está presente, e essa presença, esse habitar de Deus no meio do seu povo, na vida de cada um, gera a confiança e a esperança inabaláveis. Pode acontecer guerras, pode acontecer
fenômenos naturais, que a confiança em Deus, ela não é abalada. Versículo 6 diz que quando as nações bramam, reinos se abalam, mas a voz do Senhor, ela dissolve toda a terra. As nações entram em guerras, reinos acabam sendo destruídos. Vivemos num tempo de globalização e que a guerra já não é mais aquela em um campo de batalha, mas nós sabemos que há guerras econômicas, guerras de toda sorte, intelectual, tecnológica, e um reino disputa com outro reino, um país com outro país, uma região, o Ocidente contra o Oriente e vice-versa, e assim nós olhamos e nos deparamos com esse movimento infeliz dos seres humanos, guerreando uns com os outros, e aí podem se abalar, mas Deus com a sua voz faz toda a terra dissolver. Tamanha é a grandeza de Deus, tamanha deve ser a nossa confiança e a nossa segurança nele. O Salmo encerra nos versículos 8 a 11 com uma mudança. Depois de falar a respeito de Deus, do seu caráter, da sua identidade, depois de falar de uma referência de localização, o salmista, aqueles que compuseram os salmos, filhos de Coré, é inspirado por Deus a fazer um convite a ver as grandes obras do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E esse convite, ele é distinto, não é para contemplar e admirar uma beleza, mas é admirar e ficar assustado, até com pavor, da obra tremenda que Deus realiza. E aqui diz: assolações afetou na terra. Deus colocou sobre a terra assolações. Deus realizou um juízo, uma disciplina severa, e o convite é para observar, e é para temer, é para ver a grandeza de Deus, ao mesmo tempo em que o convite é feito para ficar admirado e assustado. Também o convite no versículo 9 dá a segurança de que ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra. É ele que tem o poder para pôr fim e destruir os cavalos, destruir os carros, queimar em fogo. É Deus que tem o poder para destruir os arcos, todos os elementos da guerra, ele que tem poder. Nos evangelhos nós temos Jesus demonstrando poder sobre o mar, as ondas, acalmando a tempestade. Deus tem poder tanto sobre as guerras, os instrumentos relacionados à guerra, como também tem poder em relação aos elementos naturais. É Deus que pode eliminar, a partir da grandeza do poder dele, mas é também a partir da soberania de quando ele quer, da sua livre vontade. E é conscientes dessa grandeza de Deus, do mistério, da ação que gera temor, que gera assombro, é que novamente há o convite desafiador de aquietar, saber que Deus é grande, que Deus é poderoso e que a nossa confiança deve ser depositada nele, saber que
Ele está presente. E se estamos vivenciando momentos de angústias e dor, nós sabemos que Ele está presente. Ele não desamparou. Ele continua cuidando de cada particularidade, de cada singularidade, e cuidando de todos aqueles que Ele chama para fazer parte desta nação, daqueles que confiam, que conhecem e que prosseguem conhecendo a grandeza, o poder e o amor do nosso Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a sempre lermos a palavra e extrairmos da palavra as orientações para todos os aspectos do nosso viver, inclusive e principalmente nesses momentos de grandes aflições. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso castelo forte. Antes da oração final, nós entoaremos esse hino de número 155, Castelo Forte. E em seguida do hino, então, faremos a oração final e impetraremos a bênção do nosso Deus sobre nós. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força dominada traz sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não os iriam derrotar, nem menos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Oremos então, irmãos. Santo e soberano Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, a Tua grandeza, o Teu poder
estão revelados na tua sagrada Escritura, e nós temos testificado e visto o teu poder ao longo do nosso viver, e queremos continuar vendo, Senhor, mesmo diante das aflições que temos vivido. Vivemos aflições particulares em nosso lar, em amigos, familiares, vivemos aflições enquanto igreja, vivemos aflições enquanto cidade, país e como humanidade. O Senhor, do alto e sublime trono, mas também presente em nosso meio, através da tua palavra, nos convoca a confiar em ti, saber que o Senhor é o nosso refúgio, diante das situações que nos afligem como uma guerra, ou diante de situações da criação que trazem maiores consequências, mas sabemos que tudo está debaixo do teu poder, debaixo da tua soberania, e tu permites coisas acontecerem, tu age com poder e graça, revelando a nós a tua grandeza e convidando-nos a confiar em ti. Ajude cada um de nós, Senhor, com teu Santo Espírito, a continuar confiando, a continuar com esperança e segurança no Senhor. Revela-te o Deus de amor que tu és, a cada dia. Renova, Senhor, as nossas forças, com o teu Santo Espírito, olhando para Cristo Jesus, o Salvador. Que haja, Senhor, em nossa nação, em todas as nações, os teus que proclamam a fé e a esperança em ti, que é poderoso sobre todas as coisas. Oramos agradecidos em fé, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria, o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.